bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Poliana Zorzal e hoje nós estamos iniciando um novo formato para o nosso seminário do CDTS, buscando uma edição mais leve e mais dinâmica, para que nós tenhamos um momento mais descontraído durante esses tempos pandêmicos que a gente estava conversando, né? Então, nesse novo formato, nós vamos sempre buscar a participação de nossos convidados externos, sempre quando possível com a mediação de especialistas internos do CDTS para a discussão do tema em pauta. E a gente espera contar com a participação ativa dos nossos pesquisadores do CDTS, gerando discussões sempre bastante direcionadas para o interesse e as necessidades do nosso pesquisador. Então, só para organizar rapidamente nosso encontro de hoje, algumas instruções gerais são aquelas normais, né? O áudio de todos os participantes, a gente orienta que esteja desligado, fechado durante as falas, e as perguntas elas podem ser feitas a qualquer momento no chat. E essa sessão ela está sendo gravada, porque posteriormente ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, o CDTS Fiocruz. E como muitos de vocês já sabem, né, o CDTS, ou o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fiocruz, ele tem como missão estimular a ciência translacional por meio do desenvolvimento de novas ferramentas, processos, produtos ou serviços para a sociedade brasileira. A translação dos resultados laboratoriais para a rotina da saúde pública é um dos nossos objetivos maiores, mas essa translação para a sociedade ela só vai fazer sentido, e na verdade ela só vai ocorrer caso exista um mínimo de entendimento por parte da população e aceitação pelas tecnologias desenvolvidas por nós dentro da academia e pelo produto ou processo que o paciente vai estar submetido, né? Então, por isso mesmo que hoje a gente está convidando todos vocês para esse bate-papo com a Fernanda, com a Thaís e com a Luísa, sobre a divulgação científica e sobre a importância da divulgação científica para a ciência translacional. Então, para a mediação desse seminário, eu tenho o prazer de passar a palavra para a pesquisadora do CDTS, Fernanda Fonseca, que é uma das nossas especialistas que atua com a comunicação científica e também com a gestão de projetos no CDTS. Olá, pessoal, bom dia a todos e todas. Poliana, obrigada pelo convite, vai ser um prazer participar dessa troca de experiências, de um assunto que é tão importante, né, que é tão necessário, e num formato diferente, que é esse formato mais leve que o CDTS vem propor. Bom, me acompanha na mediação desse bate-papo a jornalista especializada em divulgação científica, Thaís Fernandes. Ela é sócia da Urânia, agência de conteúdo, ela é consultora de comunicação do CDTS, e dentre outros projetos, ela também integra a equipe de editores da revista Ciência Hoje. Seja bem-vinda, Thaís. Bom, já dividindo a tela aqui comigo, a gente tem a nossa convidada de hoje, a Luísa Massarani, que ela é pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz e coordenadora do INCT de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. Em nome do CDTS, da organização do ciclo de seminários, Luísa, a gente gostaria de te agradecer muito pelo convite para poder compartilhar essa sua experiência tão vasta na área de divulgação científica. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, bom dia a todos e todas, é um prazer imenso estar aqui, inclusive eu não sabia que ia ser o primeiro, né, evento dessa série, eu fiquei muito emocionada e agradeço muitíssimo aí a toda a equipe, Morel, Fernanda, Poliana e toda a equipe, também vai ser um prazer estar aqui com Thaís, e queria ressaltar que hoje é um dia particularmente feliz da gente fazer esse evento, ou esse bate-papo, porque hoje é o Dia Internacional da Cultura Científica, então, assim, caiu perfeitamente. É verdade, sem planejarmos, mas caiu numa data que veio bem a calhar, né? E a ideia desse bate-papo, então, de hoje é que a gente possa falar sobre a importância de comunicar a ciência para a sociedade, né? Então, vai ser um espaço também que a gente vai discutir estratégias e ações de divulgação científica que são tão requeridas nesses editais de fomento que a gente tem acompanhado o tempo todo por aí. E aí, para facilitar a nossa organização, né, a organização dessa conversa, a gente vai dividir em dois blocos.
Primeiro, a gente vai abordar a importância da divulgação científica e o papel do cientista nesse cenário, e já no segundo vai ser um bloco um pouco mais prático, né? A gente vai falar sobre estratégias e ferramentas para disseminar os nossos resultados de pesquisa, que, na realidade, a ideia é que a gente consiga fazer isso para além da academia, né? Na tentativa de fortalecer a ciência perante a sociedade e também atender uma grande dúvida dos pesquisadores, que é o que eu vou colocar no edital de pesquisa quando ele me pede estratégias de divulgação científica. Bom, então, para enriquecer esse debate, como o Poliana já falou, a gente espera a interação de vocês no chat a qualquer momento, trazendo dúvidas, trazendo questionamentos, para que a gente possa, então, tornar tudo um pouco mais dinâmico. E aí, Luísa, para a gente iniciar, então, o nosso bate-papo, eu começo te fazendo uma provocação, né? A gente sabe que nos últimos anos a ciência ela tem perdido muito espaço nas decisões do país, né? A gente tem enfrentado os mais variados desmontes, fusão de ministérios, tentativas de extinção do CNPq, queda vertiginosa de orçamento, e fazendo com que o Brasil tenha o menor investimento em ciência e tecnologia dos últimos 12 anos, segundo o levantamento do IPEA, né? Então, apesar disso, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia vêm resistindo e contribuindo com excelência para o progresso na ciência e na inovação. E desde 2016, o INCT de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, que é coordenado por você, ele vem fazendo uma grande diferença na área, né? Então, a gente queria saber um pouco mais sobre o INCT, como é que ele surgiu, qual a proposta, quais são as temáticas que vocês vêm trabalhando. Conta para a gente um pouquinho, Luísa, sobre o seu INCT. Obrigada, Fernanda. Bom, primeiro é importante colocar historicamente, quer dizer, a divulgação científica como atividades práticas, elas existem no Brasil já há pelo menos 2 séculos, e inclusive no início do século XX, a própria Academia Brasileira de Ciências teve uma atuação bastante importante, criando a primeira rádio brasileira voltada para a divulgação científica, etc. A parte mais acadêmica, digamos assim, da divulgação científica, a divulgação científica como um campo acadêmico, ele é muito mais recente, né? Tem no máximo aí, digamos, 40 anos no mundo, né? E no Brasil mais recente ainda. Mas a gente tem percebido que a divulgação científica tem ganhado um papel importante, né? Tem ganhado um peso bastante importante. Até eu comecei a trabalhar em 87, ainda como aluna de graduação, vejo primeiro como jornalista da Ciência Hoje, depois fui fazer mestrado, doutorado, atuando em outras áreas, em Fiocruz, etc. Eu mesma vejo a divulgação científica assim, em ebulição, né? Tem vários profissionais atuando em divulgação científica, o número de teses e dissertações, a própria criação do mestrado da gente, que é de 2016, é o segundo do Brasil, o primeiro é do Labjor, que é um pouquinho mais antigo, quer dizer, é tudo um campo bastante em ebulição, né? Quando teve a primeira rodada, teve 2 rodadas para apoiar os INCTs, né? A primeira foi bem na época das vacas gordas, assim, e teve um número importante de INCTs que foram apoiados, e se a gente olhar lá a lista dos primeiros, a gente vê 2 características. Uma, que ciências humanas e sociais, na verdade, se conta nos dedos da mão, né? Quantos eram, e continuam sendo, e também a maior parte dos INCTs eram as ciências mais consolidadas, né, de bancada ou física, etc. Na segunda rodada, a gente achou, justamente foi o edital de 2014, a gente ficou na dúvida se tinha chance e tal, e a gente achou que talvez tivesse chance e valia a pena a gente pedir, e de fato a gente foi muito bem avaliado, né? Foram 100, na verdade 250 foram aprovados e só 100 levaram recursos. O nosso ficou na posição 63, alguma coisa assim, competindo com só gente bem, bem pesado, assim, quer dizer, a gente entrou numa competição realmente muito forte. E eu acho que o fato de a gente ter recebido representa, por um lado, claro, a força da proposta, o número de pessoas envolvidas, somos 100 pesquisadores de várias idades diferentes, momentos profissionais diferentes, num campo que está ganhando força, mas eu acho que também tem esse caráter de justamente a divulgação científica ter se fortalecido e estar ganhando o seu espaço.
Então, o INCT, ele tem 4 áreas de atuação forte, que vou ver se eu me lembro, museus de ciência, mídia, incluindo redes sociais, uma parte mais histórica e percepção pública e políticas públicas. E eu acho que um componente extremamente importante para a gente é ter essa pegada de pesquisa em divulgação científica, formação em divulgação científica, inclusive em níveis diferentes, e também uma conversa muito forte, um diálogo muito forte entre prática e pesquisa em divulgação científica que se retroalimentam para justamente fortalecer tanto a prática quanto a pesquisa em divulgação científica. Luísa, falando um pouco da prática, né, da divulgação científica, a gente sabe que o cientista ele precisa assumir vários papéis para fazer ciência de qualidade no Brasil. E muitos acabam não conseguindo dedicar tempo ou não querendo dividir o tempo com a divulgação científica. O que você diria a eles e por que, né, divulgar a ciência? Eu tenho duas falas um pouco, vão parecer contraditórias, mas não são tanto assim. Primeiro que eu acho que a divulgação científica não deve ser obrigação, no sentido em que nem todo mundo tem um perfil bom para ser um excelente divulgador ou um bom divulgador. Por outro lado, eu acho que divulgação científica não é uma coisa para ser secundária, né? Como você estava falando, né, Thaís? Não tem tempo para isso. Eu acho assim, divulgação científica é responsabilidade social do cientista, em vários aspectos. Para começar, no Brasil, os recursos são públicos, né? Em outros países, Estados Unidos, você tem também recursos privados. No Brasil, a porcentagem maior, de fato, é pública. Então, você tem que dar, no mínimo, uma resposta para a sociedade dos recursos que são investidos. Um outro ponto é que a ciência está passando por momentos de vários bombardeios. Então, assim, não é só uma questão de responsabilidade, é também uma questão de sobrevivência da própria ciência. Eu acho que um pouco esse pensar de alguns cientistas, claro que você tem toda a gama de pensar diferente na comunidade científica, não é uma comunidade homogênea, mas eu acho que algumas pessoas, outro dia, eu estou aqui em Portugal, né? Outro dia eu fui na Noite dos Pesquisadores, então tinha uma pesquisadora que já dava como certo que a ciência tinha que ganhar, ter o aporte de recursos. Eu acho que não, eu acho que, claro que a gente tem, não me entendam mal, claro que tem que apoiar a ciência, mas eu acho que tem que ter um retorno também para a sociedade entender e valorizar a ciência. Eu acho que também dizer que tem que entender porque entendeu, sem mostrar isso. Então, eu acho isso, eu acho que divulgação científica é, no mínimo, responsabilidade social do cientista e da cientista e também uma forma de sobrevivência da ciência. Você tocou aí no ponto assim, dessa situação delicada que a ciência está vivendo, né? A gente viu que a pandemia colocou a ciência no centro do debate e trouxe junto assim, um sem número de fake news, a gente vê aí o crescimento de movimentos negacionistas, e assim, o que eu coloco para você, como superar essa crise de legitimidade da ciência e como fazer o conhecimento científico transpor a barreira da academia e chegar até a sociedade, justamente para municiar esse retorno, conforme você estava falando. Deixa eu ver se eu lembro, porque são 2 perguntas em uma, né? Uma é a questão do negacionismo, né? E eu acho que é correto que você está dizendo que existe o negacionismo e uma invasão de fake news, que é uma coisa realmente surpreendente, péssimo, né? Mas não sei até que ponto, de fato, isso se confunde com a legitimidade da ciência. Os estudos que existem, que inclusive a gente participou, que o CGE liderou, aí com os estudos de percepção do que o brasileiro e a brasileira pensa da ciência e tecnologia, é verdade que são de 2019 a última rodada, né?
Mas o que a gente vê é que os cientistas têm uma confiança, a população tem uma confiança extremamente forte nos cientistas, inclusive muito mais do que outros atores sociais importantes, né? Então, assim, existe o negacionismo, mas de uma maneira, talvez até se possa pensar de maneira contraditória, não sei, ou paradóxica, a legitimidade da ciência é muito forte, a confiança na ciência é muito forte. Agora, você levantou... Assim, a gente tem um estudo que a gente fez, na verdade, tinha a ver com os 120 anos da Fiocruz, estourou. A gente queria entender o que a sociedade pensava da Fiocruz. Estourou a pandemia no meio, então a gente fez um estudo desse tipo, como o CGE liderou e que a gente participou. A gente fez um em que a gente falou da Fiocruz, mas como estava no momento de pandemia, a gente colocou várias questões aí relacionadas tanto à Covid quanto à confiança na ciência, etc. O que a gente viu é que, mesmo no contexto de pandemia, a confiança na ciência é muito forte. Então, assim, eu acho que a gente não deve jogar a toalha achando que a ciência está perdendo. Claro que a gente tem que ficar esperto, tem que fazer divulgação científica, tem que mostrar a importância da ciência, mas eu não tenho evidências de que, de fato, a ciência está nessa onda de negacionismo, que ela está tão deslegitimada, não sei, não vai sair a palavra, mas como a gente muitas vezes tem colocado, a sociedade, ao que tudo indica, a sociedade, sim, apoia a ciência, confia na ciência e tem grande legitimidade. Luísa, inclusive, uma coisa que é curiosa, né? Essa sua percepção e esses estudos, e quando a gente pega o estudo do CGE, esse mesmo que a gente estava falando de percepção pública, a gente vê que 90% dos brasileiros não sabem dizer o nome de uma instituição brasileira que faça pesquisa ou o nome de um cientista brasileiro. Como é que você vê esse antagonismo, né, entre a questão da confiança na ciência e o desconhecimento do brasileiro? E como você acha, já tentando fazer aí uma transição para o nosso segundo bloco, como é que você acha que o cientista ele pode melhorar essa comunicação com a sociedade, né? Quais ferramentas, quais as estratégias, o que tem aí de melhor para o cientista fazer uso? Nesse estudo do CGE, que, de novo, a gente participou também, né? O nosso INCT também fez parte desse estudo. Na verdade, a gente tem feito parte desse estudo antes mesmo da entrada do CGE, que foi a primeira rodada, foi em 2006, né? A gente tem participado, foi liderado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia na época, depois continuou sendo, e o CGE, que acho que de uma maneira bastante competente, tem liderado essas surveys. Lá diz confiança, diz interesse também, Fernanda, que isso você não chegou a mencionar, o interesse expresso pelos brasileiros e brasileiras pela ciência é muito forte. O INCT fez um com jovens e deu também esses resultados. E tem esse ponto que você coloca, que, de fato, os brasileiros não sabem dizer nem nome de cientista brasileiro, quer dizer, o percentual, sei lá, menos de 10% os que sabem citar um nome de cientista e uma instituição de ciência, né? Isso é verdade, isso é muito forte. E um outro dado também que é importante é que, nesse estudo que a gente fez com jovens, é muito semelhante, tá? Algumas perguntas mudaram, mas é muito semelhante a gente fez com a faixa de jovens. O que a gente percebeu é que continua essa tendência de não saber mencionar um cientista brasileiro em uma instituição de pesquisa, e o que é particularmente irônico, digamos assim, é o fato de que, entre os jovens, na verdade, um percentual enorme deles ou está na universidade ou poderia estar na universidade. E as universidades brasileiras são responsáveis aí por mais de 90% da pesquisa brasileira. Então, um dos pontos que a gente coloca é que talvez as universidades não estejam fazendo um bom trabalho de divulgação científica para mostrar que a universidade brasileira faz, sim, ciência e ciência de qualidade. Eu acho que também é muito fácil a gente responsabilizar só a sociedade, né? Talvez essa conversa, essa divulgação científica das universidades não esteja tão forte. Um dado também que saiu desse nosso estudo que a gente fez sobre os 120 anos da Fiocruz, a gente
fez uma opção muito arriscada que a gente achou na época que valeria a pena. Hoje em dia eu fico achando que a gente foi doido, mas que deu um resultado maravilhoso. A gente, nesse estudo da Fiocruz, a Fiocruz sempre aparece, e Oswaldo Cruz e a Fiocruz sempre aparecem como instituições mais citadas entre os poucos que citam, né? Nesse caso dos 120 anos da Fiocruz, a gente optou por focar nas cidades onde a Fiocruz está presente, e a gente fez essa opção muito arriscada, que é abordar a pessoa. Esses são estudos pensando na cidade, a do CGE, por exemplo, é para o Brasil inteiro. Então, nesse caso, a gente chegava para a pessoa, perguntava se ela conhecia a Fiocruz, e a ideia era, se a pessoa não conhecesse a Fiocruz, a gente, muito obrigada, e passava para outra. Com os números, os percentuais que a gente viram nos estudos anteriores era suicídio, porque significava que, sei lá, 95% das pessoas que a gente iria abordar não iam continuar o estudo. O que a gente percebeu foi o contrário, que, na verdade, no contexto de pandemia, praticamente todas as pessoas que foram abordadas, elas conheciam Fiocruz. Então, e acho que um dado bastante similar vai acontecer com o Butantan, né? Porque tanto a Fiocruz quanto o Butantan estão aí presentes o tempo todo em toda a discussão da vacina. Então, pode ser que com a pandemia essa situação se reverta um pouco. Mas a memória também ela é curta, então a gente não sabe muito bem como que vai ser. A gente está planejando 2 estudos no próximo ano, um com jovens e o outro geral, focando também em negacionismo, e então a gente vai entender um pouco melhor essas dinâmicas, e isso não quer dizer que daqui a 5 anos, por exemplo, essa memória tão forte da Fiocruz continue, porque é isso. Essas percepções, elas são muito dinâmicas. Bacana, Luiz. Aqui, acompanhando o chat, Thaís ia fazer alguma pergunta, eu estou aqui acompanhando o chat, a Gardene, que é a nossa jornalista, ela escreve mais ou menos nesse sentido, né? Realmente a confiança na ciência se mostrou bastante forte, mas o discurso ainda não é de fácil compreensão em geral. O que os cientistas podem fazer para chegar mais perto da comunicação com a população em geral? Eu acho que é mais ou menos o que a gente precisa conversar mesmo com o pesquisador, né? O que ele precisa fazer? E aí, o que você poderia pontuar nesse sentido, Luísa? Desculpa, porque eu comecei a ler, tem uma pergunta da Gardênia que é sobre criança, você está perguntando cientista de uma maneira geral, né? Na realidade, tem uma pergunta anterior, que é essa que eu fiz, e aí logo após ela faz uma nova. Porque eu fiz a besteira de ler e aí eu me distraí com as duas. A gente, na verdade, assim, não tem uma receita de bolo, nem uma fórmula mágica que a gente tire do bolso, dizendo assim, cientista precisa fazer isso, 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 e pronto, já resolveu o problema da divulgação científica. Não. Então, na verdade, você tem várias formas de fazer divulgação científica, várias estratégias, etc, etc. Pensando nisso, a gente aí, já como INCT, seguindo uma provocação do Barral, quando ele era o vice-presidente da Fiocruz, a gente montou um curso online gratuito, daqueles MOOC, né? Massive Open Access, sei lá o quê, que já foram, esse curso já foi feito por 23 mil pessoas, ele é em português, qualquer pessoa pode se inscrever, e o que a gente faz justamente pensando nessa diversidade da divulgação científica e das estratégias e dos diferentes públicos, né? Porque você falar para criança é uma coisa, você falar para adolescente é outra coisa, você falar para pessoas com síndrome de Down é outra coisa, você falar com idosos é outra coisa. Então, assim, a sociedade ela é muito diversa, a divulgação científica é muito diversa, a ciência é muito diversa. Então, o que a gente fez nesse curso foi fazer o que a gente chama de lições práticas, digamos assim, guias práticos, em que a gente, acho que são 11, em que a gente tenta dar algumas dicas muito concretas de, assim, você quer fazer... você é cientista e você quer falar com jornalista, como é que você faz? Você quer fazer divulgação científica para criança? Como é que você faz? Você quer fazer para adolescente? Como é que você faz? Você quer fazer em redes sociais? Como seria? Você quer fazer, enfim, com essas diversidades. E depois... bom, esse mesmo curso a gente tem oferecido como disciplina de pós-graduação para os programas de pós-graduação
da Fiocruz, os 40, em que a gente usa esses conteúdos e faz alguns complementos para poder, de fato, valer como uma disciplina de pós-graduação. E, a partir dessa experiência, a gente, em dezembro, lançou o que a gente chama de Manual de Sobrevivência para divulgar ciência e saúde, que é um livro que foi escrito por mim e pela Catarina Chagas, que também Thaís certamente conhece, tem uma experiência em divulgação científica, trabalhou na Ciência Hoje das Crianças, e justamente ela foi um amadurecimento desse curso, em que, inclusive, a gente incluiu um capítulo relacionado à questão da pandemia. A gente justamente estava escrevendo esse livro, entrou a pandemia, e a gente fez uma parte pensando em como divulgar a ciência em momentos de pandemia. Bacana, Luísa. A gente tem aqui até um comentário no nosso chat dizendo que um bom passo para captar os adolescentes é o Provoque, né? Que só pega os adolescentes, né, de ensino médio, de fato fazem uma iniciação nesse público, né, à ciência. Bacana. Thaís, tem alguma questão para trazer para a Luísa? A Luísa estava falando aí, pensando um pouco nessa questão de atrair crianças e adolescentes, me vem logo à cabeça a questão das mídias sociais, né? Que hoje vem com muita força, enfim, incluindo aí YouTube, principalmente quando se fala de criança, né? E aí eu queria trazer para a Luísa que o grupo dela fez, né, um estudo antes da pandemia, que apontou que os cientistas brasileiros são muito ativos no uso de mídias sociais, né, como ferramenta de divulgação científica. Eu queria pedir para a Luísa comentar um pouco esses resultados e me dizer se ela acha que esse cenário sofreu, né, alguma mudança durante a pandemia e o que ainda pode ser melhorado. Então, esse estudo, que foi publicado nos Anais da Academia Brasileira de Ciência, ele foi feito, a gente publicou há uns 5 anos atrás e fez, talvez, há uns 6, 7 anos atrás, né? Então, de fato, o quanto permanece ali, a gente está até pensando em fazer uma nova rodada. Lá naquele estudo, a gente observa que eles são ativos nas redes sociais, mas não em divulgação científica tanto quanto a gente achava que eles deveriam ser. Tanto é que uma das aulas, dos guias que a gente fez nesse curso e também no livro, é justamente tentando provocar os cientistas a divulgarem mais em divulgação científica. Como que isso permanece? Hoje em dia, a gente vai fazer uma nova rodada e vamos ver o que sai. Mas o que eu posso dizer é que a gente, no dia 21, está lançando uma publicação em que a gente fez a gente já tinha feito em 2013, a gente conversou com jornalistas do mundo inteiro, jornalistas especializados em ciência, sobre a percepção deles da prática de jornalismo científico e da relação com os cientistas. Um dado bastante interessante é que metade dos entrevistados afirma que considera que os cientistas estão mais abertos durante a pandemia para conversar com eles, que eu acho que é um dado bem interessante. Sem dúvida, e isso me traz até uma questão, né, que eu acho que é muito presente no mundo da ciência, né? Muitos cientistas, eles dizem que a divulgação científica não tem que ser função do cientista, né, mas sim do jornalista. E aí, qual a sua opinião sobre o papel do jornalista e o papel do cientista na divulgação científica, Luísa? Eu acho que é fundamental na divulgação científica a diversidade de atores sociais. Então, eu valorizo muito o papel do jornalista, o papel do cientista e de outros atores sociais. Por exemplo, no Museu da Vida tem o pessoal de arte, né? Teatro. Teatro, por exemplo, é poderosíssimo quando bem feito. Em museus de ciência, você tem uma gama, uma diversidade de formações também dos divulgadores de ciência muito forte, né? Você tem
enfim, o pessoal que vem da educação, o pessoal que vem de formações científicas, mas para trabalhar em divulgação científica. Quer dizer, respondendo a sua pergunta, Fernanda, eu acho que é fundamental a diversidade de perfis de divulgadores da ciência. Por um lado, a diversidade de perfis e, por outro lado, também a profissionalização da divulgação científica do divulgador da ciência. Isso significa que a gente está trabalhando tanto com aquele perfil que Thaís falou no início, do cientista, que é o cientista cuja profissão é ser cientista, né? E que eu considero que a divulgação científica é uma responsabilidade social e uma questão de sobrevivência da ciência, como a pessoa que tem uma formação de ciência, mas que atua profissionalmente na área de divulgação científica. Então, assim, eu acho que essa questão, se tem que ser o jornalista ou o comunicador, porque sabe a linguagem da sociedade, ou se tem que ser o cientista, porque conhece os conteúdos científicos, eu acho que tem que estar todo mundo fazendo um trabalho importante de manter esse diálogo com a sociedade sobre temas de ciência, manter as conversas sobre temas de ciência com a sociedade. Perfeito. E aí eu fico pensando muito quando você fala, né, dessas questões todas envolvendo os cientistas, quando a gente se depara com os editais de pesquisa, né, principalmente Serrapilheira pede muito isso, né, são estratégias, né, de divulgação científica das pesquisas. E aí o cientista, que muitas vezes, como você falou, né, muitos deles não têm vocação para divulgação científica, ficam muitas vezes limitados, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Qual é a demanda dessas agências de fomento? O que elas querem exatamente do cientista quando elas fazem essa demanda? Então, primeiro que eu acho que já é um componente extremamente importante isso, que a divulgação científica está entrando em maior ou menor medida em vários dos editais. Então, tem o próprio CNPq, o CNPq ele decide os editais de maneira mais setorizada. Mas você tem algumas áreas do CNPq, por exemplo, que explicita lá que quer que faça a divulgação científica, ou Serrapilheira, etc. Eu acho que isso é verdade aqui na Europa também. Outro dia eu dei uma palestra aqui e também tinha muitas dúvidas nesse sentido, porque na comunidade europeia você tem a solicitação de que sejam atividades de divulgação científica, inclusive com um pouco mais de orientação, que sejam atividades dialógicas, etc, etc. Eu acho que as agências, primeiro, estão começando a entender a importância, o que já é um grande passo. Segundo, nem sempre as próprias agências sabem exatamente o que elas esperam ou podem esperar da divulgação científica, inclusive porque, como você mesmo mencionou, os cientistas muitas vezes não sabem como fazer divulgação científica, não se sentem seguros, etc. Então, eu acho que isso varia muito. O CNPq pediu para a gente dar um curso para eles, para a equipe do CNPq, justamente para capacitá-los para pensar na divulgação científica, que eu acho que é uma ação extremamente importante, assim, foi muito bacana, mas eu acho que faz parte desse aprendizado, sabe? É uma área, como eu falei no início, é uma área nova, acadêmica e como campo, digamos assim, né? Com a parte prática eu mencionei que ela muito mais, está muito mais tempo no Brasil, mas como uma coisa mais construída, assim, menos amadora e mais profissional, ela é nova. E como toda área nova, você não tem respostas únicas, nem respostas certas, né? Então, eu acho que é uma construção aí um pouco. Uma dica que eu dou é que, muitas vezes, a gente pensa em divulgação, cientista, quando pensa em divulgação científica, pensa em dar palestra nas escolas, tá? Assim, as palestras, inclusive eu estava até outro dia conversando com uma pessoa do Reino Unido que falou, pô, Luísa, mas palestra também é importante, as pessoas gostam. Não, tem razão, as pessoas gostam, é importante, eu fico com essa coisa muito na cabeça que tem que ser dialógica e tal, também é importante. E a escola também é importante. Mas eu acho assim, a gente não pode pensar em divulgação científica apenas como dar palestra na escola. Então, inclusive, porque muitas vezes os cientistas têm, a experiência que eles têm de escola é de quando eles eram estudantes. Não tem uma reflexão, claro que alguns têm, mas nem todos têm uma reflexão também, o que significa ciência na escola, muitas coisas até de currículo mudaram, etc, etc. O que eu quero dizer com isso é assim,
legal ir à escola, legal dar palestra na escola, mas vamos pensar numa diversidade aí importante de iniciativas de divulgação científica. Semana que vem, por exemplo, a gente tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma oportunidade importante. Na Fiocruz, a gente tem Fiocruz para você. Enfim, tem várias outras oportunidades, a questão que Thaís comentou das redes sociais, tem uma série de possibilidades em divulgação científica que eu acho que a gente tem que provocar e estimular os cientistas a fazerem, pensarem criativamente em como fazer divulgação científica. Luísa, você falou do manual de sobrevivência, né, para divulgar ciência e saúde. Vamos pensar agora em questões um pouco mais práticas, assim, pensando, né, no cientista que quer se aventurar, né, na divulgação científica, não sabe muito por onde começar, o que ele pode fazer, que dicas mais práticas você daria para esse cientista e que tipo, de repente, de ferramenta ele já poderia iniciar, alguns exemplos mais práticos, você poderia falar um pouco para a gente? A resposta que eu daria é cômoda, não é muito elucidativa, mas é cômoda. A gente tem pensado muito nisso, antes mesmo da existência do INCT, a gente tem pensado muito como capacitar os cientistas a fazer a divulgação científica. E esse curso online que eu falei, o próprio manual, são produtos a partir de pelo menos uma década, 15 anos, talvez até 20 anos, pensando em como dar ferramentas para os cientistas fazerem divulgação científica. Então, nos dois produtos, tanto no curso online como no manual, a ideia é justamente essa, pensar, inclusive, como eu tinha mencionado, mais setorizado. Se você quiser fazer um evento de rua, você tem dicas muito diferentes do que você escrever, por exemplo, um artigo para a Ciência Hoje das Crianças. Se você vai fazer redes sociais, tem estratégias muito diferentes, né? De a linguagem mais curta, não adianta você escrever um texto de 4 páginas para botar no Facebook, né? Então, assim, você tem... Então, tentando sair da coisa cômoda, né? Que você quer uma resposta mais concreta. Uma das coisas é aproximar a ciência da sociedade, seria uma primeira dica. A segunda dica seria o que eu escolho em termos de estratégia, né? Então, eu quero ir para a rede social, se a rede social é Facebook, é YouTube, porque se escrever para Facebook, para o Twitter, ou para o Instagram, ou para o YouTube, são abordagens muito diferentes. Então, assim, fazer a escolha e aí pensar também no público-alvo, né? Muitas vezes a gente acaba pensando na sociedade como se fosse uma massa homogênea, e não é. As pessoas são, inclusive, às vezes com a mesma idade, às vezes com situações sociais e de famílias similares, elas pensam diferente e elas constroem sentidos diferentes a partir da divulgação científica. Então, um ponto fundamental é pensar com quem que a gente está conversando nessa divulgação científica. O que é? Criança, a gente está falando com criança, a gente está falando com adolescente, criança de que contexto social, de que contexto familiar, onde mora na parte rural do Brasil, mora na parte urbana. Então, assim, tentar pensar no público com quem a gente está conversando, mas de uma maneira assim, mais aprofundada, né? No contexto mais geral. A outra coisa é a linguagem também. Não adianta a gente se prender com jargões. Então, até a própria discussão das vacinas hoje em dia é interessante porque introduziu vários conceitos importantes do processo de construção da ciência aí na conversa do jantar, né? Ou do cafezinho, né? Por exemplo, os testes clínicos, as fases dos testes clínicos. Então, todas as questões de mais de conteúdos científicos, a gente tem que pensar como é que a gente conversa com as pessoas. Um outro ponto também que vocês vão me linchar, mas como eu estou no Zoom eu posso falar, por exemplo, tem questões que são fundamentais para os cientistas e que talvez não seja a mensagem principal para outras pessoas. Então, tem algumas, às vezes você fala, não, mas eu tenho que colocar todos esses termos, eu tenho que dar esse tipo de detalhe. Claro que o PCR é diferente da outra técnica, mas às vezes você se preocupa tanto em dar detalhes
que são extremamente importantes do ponto de vista da comunidade científica, que às vezes, digamos, dificultam a construção de sentido para as pessoas. Observem que eu estou usando deliberadamente a expressão construção de sentido, porque uma coisa que a gente já está ultrapassada é aquele modelo que o cientista fala, o especialista, você tem um meio de comunicação de massa, o veículo, a mensagem passa e a pessoa da sociedade recebe. Não é assim. Não é assim mesmo, né? A gente sabe hoje em dia que a esfera pública, a forma como as informações sobre ciência circulam, ela é bastante complexa, bastante confusa, né? A pessoa está bombardeada desde a novela, do telejornal, das redes sociais, do WhatsApp de família, uma série de informações sobre ciências que vêm de fontes muito diferentes, algumas confiáveis, outras nada confiáveis, e elas constroem sentido de maneira muito diferente a partir de como que elas lidam com aquelas informações que estão circulando. Então, assim, para a gente bagunçar um pouco a cabeça da gente, que eu acho que é importante. Sem dúvida, bacana. Tem aqui algumas contribuições no nosso chat. Uma delas é da Bruna, pesquisadora do CDTS, que ela diz: contribuindo um pouco para essa discussão, eu me pergunto se uma cientista sozinha consegue dar conta de tudo, que era mais ou menos o que a gente estava comentando, né? Escrever, coordenar projetos, orientar alunos, escrever relatórios, prestar contas. Eu mesma fiz o curso online, né, o MOOC, sobre divulgação e achei muito legal. Mas eu sinto que o olhar da divulgação é algo que precisa de um suporte institucional, talvez, ferramentas e experiências para conseguir transmitir o conhecimento produzido nos projetos para a sociedade. Você quer comentar, Luísa? Eu acho assim, ninguém é super-herói, né, ou super-heroína. As pessoas têm também as suas especificidades, etc. Então, é claro que a pessoa não é completa, não sabe fazer, né? Inclusive, escrever artigo para a comunidade científica também é difícil, né? A própria estruturação das informações, né? Conseguir ter um artigo aceito também é complexo. Agora, eu acho muito importante o cientista ter a experiência diversificada. Eu acho que pensar também, aí de novo, vou falar porque eu estou no Zoom, né? Não posso ser linchada, se pensa muitas vezes na divulgação científica como bom para a sociedade. A divulgação científica é bom para o cientista também, né? É uma experiência também fundamental que precisa ter. Então, assim, mesmo que não dê conta de fazer todas as etapas, a gente também não escreve, eu estou falando a gente porque aí eu boto também meu chapéu de pesquisadora na área de divulgação científica. A gente, quando faz um artigo acadêmico ou vai para um congresso, etc., a gente também envolve equipes, né? Então, em divulgação científica, a gente também pode envolver equipes. Então, eu acho que quanto mais coletivo, né? Acho que é Bruna, né? Não lembro, mas ela falou do fazer sozinha. Não precisa fazer sozinha, você pode trabalhar em equipes. Mas eu acho que é importante o cientista ter experiências diferenciadas, por exemplo, em manter essa conversa com a sociedade. Luísa, continuando aqui no chat, a Gardênia, que é jornalista também do CDTS, ela coloca aqui: particularmente, eu sinto que o trabalho do jornalista / comunicólogo junto ao cientista só tem a ganhar. O jornalista consegue fazer o primeiro filtro na tradução da linguagem e narrativa para a sociedade e ajusta essa linguagem ao público, juntamente ao cientista. Uma dupla boa é essa. Eu acho que ela toca aqui num ponto também, que é uma coisa que acho que ainda existe, que é um pouco essa dicotomia, né? Cientistas versus jornalistas, uma coisa que é antiga, mas que talvez ainda exista, né? De colocar em oposição esses dois atores, que, na verdade, como você já falou, né? Assim, a divulgação científica é um grande chapéu que abarca muitas funções, muitos atores, né? Então, se você quiser comentar também alguma coisa a esse respeito. Bem, isso você já foi respondendo a pergunta, essa importância de diferentes atores sociais. Mas eu acho que é importante a gente frisar essa parceria jornalista e cientista, aí pensando na grande mídia, por exemplo, ou na pequena mídia, não faz mal, mas esse papel, digamos, tradicional, de que o cientista ou o jornalista entra em contato com o cientista e pede uma entrevista para
para escrever uma matéria jornalística, né? Eu acho que tem alguns elementos fundamentais. Por exemplo, se eu, do Brasil, escrever para uma pessoa dos Estados Unidos, um pesquisador dos Estados Unidos, em geral, no mesmo dia eu tenho uma resposta. O cientista brasileiro e latino-americano em geral, muitas vezes tem até uma área, um nome para isso, não vou lembrar, mediatização da ciência, né? É um pouco essa compreensão da importância do papel do jornalista dos meios de comunicação para a própria ciência, né? Que eu acho que é isso, quer dizer, o jornalista, claro que o cientista é ocupado, etc., todos nós somos, mas a mídia tem também o seu ritmo. Então, às vezes, o perder 5 minutos ou ganhar 5 minutos conversando com o jornalista é importante até para permitir que o trabalho dos cientistas permeie aí a mídia e tenha uma repercussão importante. Vocês comentaram os estudos lá do CGE, aqueles estudos de percepção pública. Até hoje, a mídia ainda é uma das principais fontes de informação sobre ciência e saúde para a sociedade. Então, se tem jornalista pedindo entrevista, é importante ter essa compreensão de que é uma forma de fazer divulgação científica importante, ter um impacto importante, tanto da pesquisa que se está fazendo, como da ciência de uma maneira geral. Então, assim, essa relação entre cientista e jornalista é extremamente importante para se pensar a ciência na esfera pública. Luísa, continuando aqui com o chat, a Priscila Albuquerque colocou: além da importância social do pesquisador em devolver o conhecimento gerado para a sociedade, a divulgação científica é uma estratégia excelente para aumentar o impacto da pesquisa na própria comunidade científica. E acho que esse entendimento pode ajudar a trazer mais pesquisadores para essa iniciativa. Com certeza, esse é um ponto fundamental que a Priscila está falando. A divulgação científica ela tem um papel extremamente importante de inspirar e sensibilizar jovens para a ciência, né? Um estudo que eu queria fazer, que até hoje eu não fiz, por exemplo, é ver qual é o impacto da ciência hoje das crianças, que eu também fui editora aí nos anos 90, qual que é o impacto da ciência hoje das crianças, por exemplo, na formação de cientistas, né? Eu tenho algumas situações mais anedóticas, assim, mas eu não tenho um estudo mais sistematizado. Mas, de uma maneira geral, é isso que a Priscila comentou, tem um papel fundamental na atração de jovens para as áreas de ciência. Tem até, pensando ainda com exemplos mais pontuais, mas, por exemplo, a ciência hoje, acho que junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, fez uma série de vídeos bem curtinhos, que eram bem bonitinhos, e tem um em particular que eu gostava, acho que era 1 minuto, ou menos de 1 minuto, era uma questão de segundos, não sei se você lembra disso, Thaís, que era mostrando justamente, era para mobilizar a sociedade, era um vídeo de divulgação científica. Tinha um que era um surfista e um oceanógrafo que estavam na praia, e um vinha de terno e gravata, o outro tinha prancha, a pessoa vinha de calção, etc. No final das contas, o surfista era a pessoa de gravata e o oceanógrafo era a pessoa de calção que estava andando na praia, etc. Esse vídeo, em particular, no ano seguinte, deu um boom no número de inscrições nos cursos de oceanografia. Claro que pode ter sido por um acaso, mas eu não acho que foi. Inclusive porque era veiculado na TV Globo, etc. Então, tem algumas evidências que, de fato, a divulgação científica pode ter um papel fundamental aí em atrair a jovens, e pensando também na diversidade, né, gente? Porque é muito importante a gente pensar na ciência feita por pessoas muito diversas, né? Homens, mulheres, gêneros diferenciados, a questão tem indígenas, negros, quer dizer, você ter uma comunidade científica também bastante diversa. Bom, bacana. Então, a gente já está, como hoje o seminário, como a proposta, ele é um pouco mais curtinho, a gente já está se encaminhando para o fim, e aí eu queria aproveitar também a presença da Thaís, que também tem uma experiência grande em divulgação científica, e puxar um pouco para o tema que é do nosso centro, né, que é a ciência translacional.
E aí eu pergunto né, para você, Luísa, como fazer divulgação científica em projetos de ciência translacional? Tem alguma peculiaridade? E, Thaís, você tem alguma experiência prática de divulgar a ciência translacional? Enfim, se vocês puderem contribuir nesse sentido aí da gente entender como a ciência translacional ela pode se aproximar mais da sociedade. Thaís, começa, porque eu, eu não sei responder. Então, na verdade, assim, a gente falando de divulgar a ciência translacional, eu não vejo especificamente uma peculiaridade, né? Assim, eu acho que a gente precisa tentar aplicar tudo que a Luísa já falou aqui, né? Em relação à linguagem, em relação a pensar num público-alvo. É lógico que, assim, acaba que na prática, você divulgar temas em saúde, você tem uma questão ou outra que você precisa estar mais atento, mas, no geral, é isso, atenção àquela linguagem mais simples, pensar que, se você está divulgando, o público que você está divulgando, um público mais amplo, então você precisa evitar sempre os jargões, e tentar, de alguma forma, atingir a realidade, né, da população, tentar pensar no dia a dia. Se você consegue trazer um pouco, fazer essa comparação, né, trazer um pouco o que é real, o que a sociedade está vivendo no dia a dia, quando a Luísa estava falando da pandemia, das vacinas, né, você vê que é um tema do dia a dia, é um tema que está todo mundo querendo saber. Então, se você traz temas que a população está vivendo naquele momento e consegue unir isso, trazendo conhecimento científico, eu acho que tende a ter um alcance, né? Conseguir alcançar melhor. Falando especificamente da experiência que a Fernanda falou, a gente inaugurou, está fazendo agora em setembro um ano, uma coluna na Ciência Hoje, né? Em parceria com o CDTS, que é a coluna Conexão Ciência e Saúde. É uma coluna sobre ciência translacional, que é um pouco para... A gente pensa, né, assim, a população, a ciência translacional, o que é isso, né? Assim, acho que uma coisa que para o cientista é tão corriqueira, né? Esse nome para a população, que é algo que que tem tanto a ver com a população, né? Que é você justamente levar os benefícios da ciência aplicados a produtos em saúde para a população, tentar um pouco unir esses dois universos, né? Então, a gente começou com uma coluna do Morel, que era justamente falando sobre o que era ciência translacional, e a gente vem mesclando alguns temas um pouco mais práticos, com temas um pouco mais reflexivos sobre a ciência translacional, de política. Então, a gente já teve, além do Morel, Reinaldo Guimarães, a gente já teve Roberto Lente, a gente já teve pesquisadores do CDTS mesmo, né? Então, Fábio Zicker, o Marcos. Então, é uma coluna mensal, né, na revista. A gente espera que ela tenha aí uma vida longa, completando um ano agora, e a gente convida, né, assim, os pesquisadores do CDTS a se engajarem, né, nessa iniciativa, que é uma iniciativa bem bacana, que eu acho que está rendendo bons frutos. A gente tem comentários no site, a coluna é em acesso aberto, porque a revista ela é por assinatura, né, alguns conteúdos têm acesso aberto, a coluna é sempre permanentemente de acesso aberto. Então, assim, primeiro a gente convida os pesquisadores do CDTS a visitarem as colunas, né, para verem o que está sendo feito e se animarem aí, né, para contribuir, porque eu acho que é uma boa iniciativa aí que a gente está tentando alavancar. Eu não tenho nada a acrescentar. Desculpa, sinto decepcioná-los. Imagina. Bom, eu botei aqui no chat alguns links importantes, né, incluindo a coluna, né, da Ciência Hoje, como a Thaís mencionou, o Manual de Sobrevivência para divulgar a ciência e saúde da Luísa. Coloquei um link aqui de alguns estudos do CGE, de Percepção Pública da Ciência. Priscila ajudou a gente e compartilhou aqui também o curso da Luísa aqui pelo campus virtual do Fiocruz, e eu acho que acho que é isso que a gente queria hoje passar, né? A gente então, fechamos agora com essas dicas, por último, da Luísa e depois Thaís falando sobre ciência translacional. Acho que era um pouco esse o recado que a gente queria dar, falar um pouco dessa importância para atentar o cientista, que isso como a Luísa falou, uma responsabilidade também do cientista, que ele não está sozinho nessa tarefa de divulgar,
e que existem algumas ações e estratégias que a gente pode conseguir alcançar. Morel, você quer fazer algum tipo de consideração, alguma coisa? A gente já está se encaminhando para o final do evento. Sim, obrigado aí, Fernanda. E primeiro, obrigado à Luísa, né? Porque foi um prazer ela ter aceito o nosso convite. Ela é uma lutadora nesse campo, né? A gente acompanha o trabalho dela de INCT para INCT já há algum tempo, e eu acho que foi plenamente atendido o objetivo. Em relação à coluna, queria até fazer um comentário que um dos convidados recentes, ele, comentário dele em particular comigo, trocando e-mails, puxa, agora que eu estou vendo como é complicado fazer pesquisa transnacional. Eu acho que o pessoal toma esse choque quando tem que encarar a Anvisa, né? Aí que é outro mundo. Você está com um produto, mas produto para o mercado, você tem que ter de acordo com a Anvisa. Aí tem que fazer um dossiê de 500 páginas, ser questionado pela Anvisa. Então, ele está dizendo, nossa, como é difícil colocar alguma coisa no mercado, né? Então, agora, em relação à parte de comunicação, um comentário rápido. Tem algumas pessoas que são doadas para isso, tem um dom para isso. Você pensa em Margareth Dalcomo, por exemplo. Margareth Dalcomo assumiu um papel de divulgadora dessa pandemia impressionante. Tem pessoas que encontram inspiração para fazer uma coluna semanal, mensal, às vezes até diária, né? Mesma maneira que algumas pessoas têm facilidade de falar, a gente fala, veja o Silvio Santos, né? Pode falar horas, né? No exterior dizia-se que o Henry Kissinger podia falar horas sem dizer um verbo, né? De tal maneira que ele enrolava as pessoas. Por outro lado, não é todo mundo que tem esse dom. A pessoa não deve se forçar, porque tem várias maneiras de fazer comunicação em ciência. Pode escrever, você pode falar, pode dar aula em escola, tal. Você pode coordenar um grupo, você pode delegar coisas. Mas é muito importante. Uma experiência recente que eu tive foi quando o Marco Lacerda, lá em Manaus, começou a ser atacado pelo resultado dos testes dele. E a gente sentiu a necessidade de fazer alguma coisa para ele. O que eu fiz foi o seguinte, eu contatei um repórter do Financial Times, estimulei ele a entrar lá e ele fez toda uma página sobre Marco Lacerda. Às vezes, a gente não tem esse dom de jogar uma coisa no mundo, mas você tem uma rede, um contato com grandes jornalistas, né? E de vez em quando, para mim, quando chega uma coisa importante, eu mando um zap para a Mônica Bergamo, que a gente fica com mais ou menos, né? Ana Lúcia Azevedo, tem várias pessoas que têm esse trânsito. Eu acho que a gente não pode fazer tudo nós mesmos, a gente tem que fazer esses canais. É muito importante, porque eles amplificam muito. Ana Lúcia e outras pessoas foi interessante, porque no DBBM, de quase 30 anos atrás, a gente fez um curso sobre engenharia genética para jornalistas. Eu estava lá, Morel. Você estava lá? Nossa! Estava. E foi muito interessante, porque era uma época que estava se falando de engenharia genética, e aí, gente, o jornalista não pode ficar dizendo bobagem por aí, vamos chamar eles. Então, eles iam lá, acho que uma tarde por semana, coisa assim, e a Ana Lúcia foi uma delas. E isso terminou fazendo uma espécie de amizade que permaneceu, né? Então, de vez em quando a Ana Lúcia estava com dúvida, eu digo, Ana, vem cá, vamos lá, vamos falar com aquilo, vem na Fiocruz e tal. Porque essas pessoas são muito importantes. A gente tem que ter essa interface do pesquisador com grandes comunicadores. Eu acho que isso é uma coisa também que a gente tem que cultivar. Não é só a gente ter a responsabilidade, mas se a gente faz essa rede, isso tem um desdobramento muito importante. Mas, Luísa, foi maravilha, adorei. Muito obrigada, Morel. Obrigada, Fernanda, Thaís, Poliana. Obrigada a todo mundo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, a gente que agradece muito a sua participação, Luísa, a sua contribuição nesse primeiro evento do CDTS. Agradeço muito a Thaís também por ter trazido não só a sua capacidade de mediar aqui, mas também um pouco da prática que a Thaís tem também em divulgação científica. Obrigada, Morel, pelas palavras e também por compartilhar algumas práticas, né? E a gente está, então, não temos mais perguntas no chat, a gente está se encaminhando, então, para o final. Poliana, quer encerrar o evento?
Eu só queria agradecer mesmo a participação de todos, né? Porque você também, Fernanda, que abrilhantou aqui o seminário para a gente, e a gente realmente espera que tenha sido bastante útil para os pesquisadores do CDTS, e que, na verdade, eu acho que esse só foi o início de um bate-papo muito interessante, e que eu mesmo surgiram várias dúvidas aqui que a gente não vai ter tempo de discutir agora, mas eu acho que num segundo momento, no futuro, a gente pode talvez voltar nesses temas. Mas eu queria agradecer muito a participação de todos e que a gente espera ver todos os pesquisadores novamente no próximo bate-papo com os nossos especialistas no CDTS. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, bom dia. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Bom dia gente. para todo mundo.